Olá meninas, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas ao canal Bilhete da Nova Era. Cenário diferente, hoje está calor, está muito calor, então enfim, e aí improvisei de gravar mesmo aqui na varanda, mas tem o cenário também das plantas, assim aproveitam ver o meu cultivo de plantas aqui que faço sempre aqui em casa, no esforço. Então mais uma vez, bem-vindas ao canal Bilhete da Nova Era. Meu nome é Juvenália Mendiate. Alan, por favor. Tá bom. Oh, desculpa. Meu nome é Juvenália Mendiate e hoje vamos falar do tema, a continuidade do tema, transição da era da noite para a era do dia, parte 2. Então, como sempre, deixem o vosso like, compartilhem, né, e mandem para mais pessoas para que o canal tenha cada vez mais o conhecimento. Na verdade, a era do dia é essa, nós precisamos expandir essa informação. Então, no tema de hoje, eu vou falar um pouco da transição, mas a olhar mais do ponto de vista até que forma é que a transição nos impacta diretamente em nós, as pessoas. O que que muda em nós? O que temos que fazer? Como é que devemos nos preparar? Como é que devemos estar? Então, é tudo isso que eu vou tentar aqui falar, para ver se cada vez mais vocês vão compreendendo, vão sentindo essa coisa da transição planetária, que é a grande verdade. Então, eu, como sempre tenho estado a dizer, nós seres viventes desta era, destes anos, 2000 anos depois da era do Cristo, da era do Buda, muitos de nós somos seres muito especiais e viemos aqui mesmo para fazer trabalho grande de apoiar o planeta Terra, de apoiar os seres que estão aqui viventes, para todos podermos entrar nessa transição planetária, para ultrapassarmos a era da noite e entrarmos na nova era. Então, vou começar a dizer sempre assim, nós os seres estamos aqui viventes, eu sempre falo da questão da encarnação, reencarnação, viemos desde a nossa existência, né, desde que fomos enviados aqui para o planeta, e fomos nascendo, morrendo, voltando, nascendo, morrendo, indo para o mundo espiritual, preparamos, voltamos, nascendo, e enfim, durante esse período todo nós cometemos muitos pecados, e voltamos ao planeta, muitos de nós, muitas pessoas acabaram também cometendo os mesmos pecados, não conseguem nunca sair da famosa roda de Sansara, e nunca conseguimos ultrapassar os nossos problemas. A pessoa vem, tem problema de relacionamento, volta, vai, vem de novo, comete erro, volta, vai, vem de novo, nunca consegue ultrapassar aquele problema. E isso fazer o quê? Nós não sabemos quanto mal nós praticamos. A transição ela tem que acontecer, como eu dizia, mas ela tem que acontecer com um processo de limpeza. O mal ele tem que ser limpo. Se nós queremos entrar numa nova casa, houve um vídeo que eu dei o exemplo da casa. Se eu quero ter uma nova casa, eu preciso de vivo numa casa e quero reabilitar a casa, quero reconstruir, o termo que eu estava a quero reconstruir a casa. Eu preciso de demolir, retirar tudo aquilo que está já putrificado, que já não está de acordo com a época, que já está muito fora do uso. Preciso de retirar tudo aquilo e colocar novo material para poder ter a minha casa remodelada de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que é necessário. Então, no fundo, é isso que Deus está fazendo para nós. Nós, os seres, precisamos de nos remodelar, né? Remodelar fisicamente o planeta. Esse é o trabalho de Deus. Ele está mexendo com tudo isso, mas nós também, os seres viventes aqui, os que já têm a compreensão de tudo isso que está acontecendo, precisam de fazer uma limpeza de dentro para fora. E a limpeza sempre é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Então é tudo isso que nós estamos fazendo, esse esforço, que não é um esforço pequeno, não é um esforço grande, porque nós, como eu dizia, temos muita coisa que nós praticamos de errado, não sabemos quanto mal nós fizemos, e Deus tem todo esse processo precisa de limpar todo o mal praticado, para chegar a hora de transitar da noite para o dia. Senão, o homem não vai conseguir, os que não conseguirem fazer a limpeza, simplesmente não vão conseguir transitar, vão acabar, como é que se diz, vão acabando extinguidos pelo caminho. Então, e para isso, o mundo da noite, como eu sempre dizia, significa uma era de trevas, caracterizada por lutas, fome, doenças. Em contraposição, o mundo do dia significa uma era de luz, que é caracterizada de plena paz, fartura e saúde.
Eu, na sessão passada, falava de Moçambique. O nosso país é um bom exemplo atual que dá para compreender. Nós estamos mesmo naquele palco, né? O Moçambique atual expressa bem a fase dessa transição entre esses dois mundos, o mundo da noite e o mundo do dia. Há um trecho na Bíblia que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações. Até uma canção na Igreja Católica que fala deste trecho. E então, depois de tudo isso, então virá o fim. Então é mais uma vez para mostrar que os messiânicos, através dos ensinamentos de Meixo Sama, estão exatamente a cumprir esta missão. Não é? Que é chegado o momento em que estamos aqui a pregar o evangelho por todo o mundo, né? Para todas as nações, que o fim chegou, a nova era já está lá na nossa cara. Vamos acordar, vamos despertar, vamos deixar de ser dormentes, vamos cumprir a nossa missão. E para isso, para esclarecer, uma das formas que nós trazemos para esclarecer, para mostrar esta nova era, é exatamente o princípio do Joré, como também a gente sempre a explicar, que no fundo é preciso também explicar no fundo o destino do mundo, para onde nós vamos, para a pessoa entenda o que é o Joré, o que ele faz no nosso organismo quando ele começa o processo de atuação. É exatamente o mesmo processo da transição da era da noite para a era do dia. Também fiz referência no vídeo passado. De toda maneira, era sumamente importante que fosse feito, pois a descoberta, como eu dizia, do princípio de Joré, quanto dos equívocos da medicina, né, fundamentada na transição planetária, também é um assunto que precisamos trazer. O Joré, de alguma forma, ele acaba contrariando ao princípio da medicina, que eu a seguir vou falando aos poucos, mais nos pontos abaixo ou a seguir. Então, de acordo com o que já expliquei, a causa das doenças são as nuvens espirituais. Aqui já começando a entrar exatamente no nosso corpo. Nós temos doenças e o Mestre sempre explica que as causas das doenças são as nuvens espirituais que estão no nosso corpo. E eliminá-las é a condição única para a cura real, a cura definitiva da doença. Porque então no mundo anterior, no mundo que nós chamamos de anterior, porque já era da noite, entende-se que a era da noite já passou, nós estamos na transição para a era do dia, né? Antes da existência do Joré, que era a era da noite, ninguém havia conseguido descobrir isso. Por que ainda não havia um método de cura, por exemplo, das doenças como o Joré? Por que Deus não deu essa permissão para que o Joré existisse na era da noite? Por quê? Porque simplesmente vamos dizer assim, existem duas formas de curar as doenças. Curar entre aspas, porque nós estamos nos ensinando que a cura real é o Joré. A medicina atual não está fazendo a cura real. Peguei esse ponto e depois eu vou me desculpar no fim por falar desta forma. Mas tentem perceber da seguinte forma. A primeira forma de curar, né, é fazer com que as toxinas retornem ao estágio anterior. Portanto, aquilo que nós temos que está errado, aquela doença que está a manifestar, o primeiro método é fazer com que aquela doença volte. É uma forma de cura, voltar ao estado anterior, né? Antes de nós termos aquela doença, antes de nós termos aquela purificação. Ou seja, o método de solidificação, me chama assim. Porque quando a doença surge, é uma forma da toxina já estar, como é que eu vou dizer, a descongelar, por isso que ela está saindo do nosso organismo. Então, quando nós nos medicamos, nós voltamos a solidificar aquela doença e ela regride, e ela volta ao estágio original. E o segundo método, como eu dizia, é exatamente o oposto a este. É o oposto à solidificação. Como é que ela acontece? É um método da dissolução. Ele dissolve exatamente as toxinas. Como? Através da eliminação. Ele elimina. Como é que acontece? Se você, por exemplo, tem uma doença,
está para sair. Com este método, a doença acelera e sai tudo do organismo. Sai para fora do organismo. Então, acredito que dessa forma que eu falei mesmo para vocês tentando perceber qual é o método da medicina atual, a medicina contemporânea, qual é o método do Joré. Eu acho que vocês conseguirão perceber que o método do Joré é o segundo método, que é da dissolução, dissolidificação. Talvez essa seria a palavra mais correta, não sei se fala também. Perdão. Enquanto que o método da medicina contemporânea, né, ele congela a doença, o método de Joré, ele dissolve a doença. Então essas são as duas grandes formas de tratamento que existem neste momento no nosso mundo. Enfim, vou tentar dar o exemplo do abscesso para vocês compreenderem. O abscesso é uma coisa incrível, o furúnculo. É assim, quando nós estamos, penso que todo mundo já teve o furúnculo. Até porque todo mundo mesmo tem que mesmo passar por algum furúnculo na vida, sobretudo na fase infantil. Quando nós apanhamos furúnculo, e porque ele dói muito, ele começa a sair, faz aquela ponta, que chamamos de cabeça, e ele começa a doer. Quando nós vamos ao hospital, o que é que eles nos dão? Dão-nos uma medicação, dão-nos um antibiótico. Assim que nós começamos a tomar o antibiótico, o furúnculo desaparece. Não sei, muitos de nós já passamos, eu pessoalmente já passei por isso. Se eu vou com furúnculo ao hospital, antes de estar naquela fase de maturação final, se tomas a medicação, o furúnculo some, desaparece. Já o segundo método, que é o Joré, se você está com um furúnculo e vai à igreja messiânica, começa a receber o Joré sobre a zona do furúnculo, o que é que o furúnculo faz? Ele simplesmente aumenta e cresce até dissolver, até tirar o furúnculo. Então, esta é que é as duas grandes diferenças da nossa medicina. Agora, vocês já conseguem, quando eu trago esse dogma de lucidez, para vos fazer também pensar. Aquele furúnculo que eu tomei o medicamento, a amoxicilina, normalmente a amoxicilina que a gente toma, o antibiótico nota 10, que estagna tudo, ele congela tudo. A gente, quando toma amoxicilina, o furúnculo desaparece. Vocês conseguem perguntar para onde é que vai aquele furúnculo? Porque ele vai começar a formar pus. Mas a gente toma a medicação, depois de 1, 2, 3 dias, ele some. Onde é que vai aquele pus? Então, voltando à live, a ventania deixou cair aqui a câmera, mas já voltamos. Então, sendo o princípio do Joré a erradicação da misteriosa luz invisível emanada do corpo humano, né, que o ministra, qual seria então essa natureza dessa luz? Portanto, ela é uma luz, é uma espécie de energia espiritual. Eu já expliquei isso, tem um vídeo passado que eu tentei dar mais ou menos o detalhamento do que é o princípio do Joré. Ainda com muita dificuldade, mas tentei lá. Se calhar um dia até eu volto mais a falar, mas tem também a fase 2 da explicação do princípio do Joré. Então, como eu dizia, é uma espécie de energia espiritual, uma energia especial, uma energia peculiar ao corpo humano, e a sua componente principal é o elemento fogo do Joré. É por isso que o Joré dissolve, porque ele queima. O fogo o que é que faz? Porque o fogo queima. E quando queima, tudo vai para o ar, dissolve-se. Né? Portanto, a administração do Joré necessita-se de grande quantidade desse elemento fogo. À medida que se aproxima o mundo do dia, esse elemento fogo também vai aumentando. Aumenta a partir do mundo espiritual, como eu disse, tudo, o espírito vai ser da matéria, em tudo aqui, para nós tudo começa no mundo espiritual, e depois, consequentemente, ela atua aqui na fonte do processo de irradiação desse elemento fogo para cá no mundo material. Que no fundo o elemento fogo, que é o sol. Assim sendo, além de ser eficiente na eliminação das doenças, o elemento fogo possui mais um fator de importância decisiva, que é o quê? O seu incremento no mundo espiritual acelera também o processo da purificação do corpo material.
Porque cada vez mais que Deus está a emanar muita luz para o nosso mundo, para o nosso planeta, então tudo aquilo que estava congelado no nosso organismo, tomamos muitos medicamentos, achamos que curamos muitas coisas durante todo este período da nossa existência. Muitas dessas coisas estão lá congeladas, começam a ficar descongeladas, começam a dissolver cá no mundo material. Porque a transformação ocorrida, como dizia, naquele mundo, causa influência direta no corpo espiritual. O aumento do elemento fogo tem a função de auxiliar na intensificação da energia purificadora das nuvens espirituais. Portanto, quando ele atua no nosso corpo, começa a intensificar a limpeza, a purificação da nuvem espiritual que estava lá acumulada no nosso corpo, naquela determinada doença, ou um determinado problema, uma determinada situação, que não está de acordo com a nossa natureza. Assim sendo, ao mesmo tempo em que as doenças aparecerão mais facilmente neste período, vão realmente aparecer muitas doenças, esta é uma verdade também que temos que anotar, né? O tratamento solidificador empregado pela medicina atual, prestem bem atenção, terá cada vez mais um efeito menor. É isso que eu gostaria que vocês compreendessem. E, por fim, se tornará ineficaz. Por quê? Porque simplesmente o elemento fogo, como eu dizia, está cada vez mais forte. Então, essa solidificação não irá funcionar. Porque, por mais que você congele, se eu aumento aqui a temperatura, não há como não descongelar aquela solidificação que está dentro de mim. Então, isso está a acontecer no nosso organismo nos dias de hoje. E vai acabando derretendo, como dizer, no mundo da noite, na era da noite, né? Tentando fazer uma explicação para compreenderem, era preciso passarem vários anos, por exemplo, na era da noite, passavam vários anos para haver uma nova dissolução. Né? Você tomava um medicamento, você podia ficar a vida inteira até morrer, até acreditar que eu curei daquela doença. Mas depois você vai no mundo espiritual, vai purificar, quando volta para aqui, você volta de novo a passar pelo mesmo tipo de doença, o mesmo tipo de situações, volta a dissolver, enfim, passamos por muitos processos de dissolução através do método da medicina atual. E passaram vários anos e isso fez com que houve uma acreditação que a medicina atual funcionava. Mas como eu estava dizendo, funcionava assim para aquela época. E vou explicar a seguir. Tanto mas esse período, por exemplo, se você tomava água e ficava 5, 10 anos, depois, mais tarde é que você poderia aparecer um problema, etc. Nos dias de hoje, se você está doente com uma doença, toma medicação, passado 1 ou 2 anos, a doença provavelmente volta novamente. Se vocês repararem, vocês vão notar isso. Por quê? Por causa da força do elemento fogo, como eu estava aqui a explicar. Por exemplo, um exemplo também, outro que vale a pena citar, é a questão da vacinação. Se repararem, durante muito tempo nós vacinávamos, uma vacina durava para a vida inteira, mas nos dias de hoje, uma vacina dura para 2, 3, 4 anos. Depois tem que voltar a vacinar de novo. O período da Covid, por exemplo, foi um grande exemplo para notarmos isso. Durante a Covid houveram 3, 4, 5 doses, até apanhou 5 doses da vacina para a prevenção da Covid. Isso porque o elemento fogo estava cada vez mais a vir. Então uma vacina podia durar para a vida inteira, para nos prevenir da Covid, já não era eficiente. Era necessário que tivéssemos mais doses para conseguirmos aguentar o período da Covid. Mas estou aqui a falar algo, por favor, não é para... Primeiro é para dizer que vocês não irem ao hospital. Continuem a ir ao hospital, continuem a aderir ao tratamento da medicina convencional. Por quê? Nós estamos num país, num planeta que tem um sistema de convenção das Nações Unidas com protocolos, com acordos convencionados de forma de tratamento de doenças. Então não tem como sair. Até porque vimos mesmo no período da Covid, se você não vacinasse, você não tinha como viajar. Mas
estou a trazer essa informação para vocês que fazem parte deste canal despertarem e começarem a encontrar formas de tratamento das doenças que nós vamos tendo daqui para frente. E eu depois vou falar quais são as formas. Uma delas, a principal, como eu disse, é o Joré, mas depois também vou dizer outra forma de como vivenciar esses novos momentos de uma forma mais saudável. Tanto a cada ano que passa, outros tipos de doenças tendem também a aparecer, né, ou aumentar. Esta é uma realidade e não podemos deixar passar despercebida. Mas, de toda maneira, devo também mais a consideração para perceber a medicina nunca esteve tão avançada como está nos dias de hoje, mas cada vez mais há mais doenças que surgem e que não têm cura. Então isso também é mesmo para vos levar a refletir e ver que realmente a medicina contemporânea ela está equivocada, ela precisa de encontrar um novo rumo de tratamento. Tanto pelo exposto, acho que as meninas, os seguidores deste canal poderão entender que pouco a pouco está-se a processar a transição da noite para o dia. Mais uma vez, na era da noite, para o tratamento das doenças, era mais vantajoso solidificar as toxinas. Meu Shusama aqui explica. Era mais vantajoso solidificar as toxinas. Por quê? Porque era noite. Né? A temperatura não era tão quente como agora. Agora é dia. Está 30 graus, mas vamos tentar trazer as coisas assim do ponto de vista materialista. Tá? Você tem algo congelado, à noite a temperatura é amena, aguenta mais tempo o período de congelamento. Mas quando amanhece, o mesmo produto, que podia ficar 5 horas de tempo congelado, se amanhece a 30 graus, ele pode ficar só 30, 40 minutos. Depois começa a putrificar. Então a era do dia é essa. Tudo aquilo que estava congelado à noite está a acelerar o seu descongelamento, a sua dissolução. E assim era inevitável adotar-se vamos dizer que, como eu dizia, o elemento, não havia elemento de fogo na era da noite, tanto a dissolução não vinha de forma lenta, enquanto na era do dia a dissolução é mais acelerada. Assim como era inevitável adotar-se provisoriamente o método da dissolução. Eis a pavorosa falácia que se tornou a causa dos sofrimentos da humanidade. Por isso, neste momento, há muitas doenças que não têm cura, muitos sofrimentos que acontecem, porque simplesmente os métodos que estão sendo adotados pela mesma forma de tratar, o mesmo pensamento de tratamento da medicina atual não está a resolver. Então, aumentando então, os nossos sofrimentos das guerras, da fome, enfim, e o tempo de vida do ser humano está cada vez a reduzir. Então, digo isso por quê? Ela não está banana. Digo isso por quê? Porque sabemos que a vida do ser humano, o ser humano foi feito não só para viver 80, 70, 90 anos, não. O ser humano foi feito quando Deus criou. Ele é um ser tão potente, com tanta saúde. É um extremamente mesmo que diz: ser humano é um poço de saúde. Nós devíamos viver 500, 600, 700 anos à vontade. Mas o sistema que foi montado no planeta, ele foi nos adoecendo de gerações em gerações, encarnações em encarnações, e hoje só conseguimos viver este período. E mesmo assim, esse período que se vive, né, vive-se de uma forma muito debilitada. Nós hoje somos exemplos. O exemplo que é o frango do aviário. O frango cafrear e o frango do aviário, exatamente isso. O ser humano devia ter uma vida do frango cafrear, mas hoje em dia ele tem a vida do frango do aviário, pelo sistema montado. O que é que nós fazemos com o frango do aviário? Damos de comer aquilo que nós precisamos para ele engordar, para no fim nós lhe comermos. É exatamente o que está acontecendo no planeta. O frango está ali todo débil, cheio de gordura, não consegue nem andar, nem nada, nem pensar. Ele só é obrigado a comer, para depois no fim ser comido, passa a expressão. Bom, já vou fechando. Por isso é importante, meninas,
vamos nos preparar para esta nova era. É preciso preparar o corpo, nosso corpo, fisicamente falando. Temos que exercitar, temos que beber muita água. Essa parte eu acho que muitas vezes já estamos a começar a nos preocupar. Né? Precisamos fazer esse equilíbrio físico, porque a nossa vida de hoje em dia, como somos francos aviários, vida muito sedentária, o corpo está debilitado, está cheio de toxinas, né? Precisamos de fazer exercício para nos tornarmos francos, ou galinha cafrial. Então precisamos de preparar a mente. A nossa mente anda entupida de tanta informação e tanto. A gente ou vive no passado ou vive no futuro, nunca no presente. Então vamos procurar conviver com a nossa mente de forma no momento presente. No momento presente. Aprecia cada coisa que você faz diariamente. Isso, como é que é possível? Recebimento de Joré. Joré faz-te, coloca-te no momento presente. Você vivencia. Quem entra em contato com o Joré, ele acaba desacelerando o organismo. Ele vive no momento presente. Não tão no passado, nem tão no futuro, mas vive no presente, claro, perspectivando o futuro de forma saudável. Não dessa forma que nós vivemos com muita ansiedade do futuro, com muita depressão do passado, provocada pelo passado. Enfim, emocionalmente também precisamos nos preparar. Vivemos com picos muito altos da nossa emoção, o organismo não aguenta com isso. Então, precisamos fazer toda essa preparação, mas a alimentação, sobretudo, é um aspecto muito importante para esta nova era, para podermos aguentar com a intensidade da luz que está sendo emanada para o nosso planeta. Senão, vamos sucumbir. Então, temos que fazer essa preparação, né? Enfim, a Terra está a sair, como eu dizia, de um planeta denso. A própria Terra está a sair de um planeta denso para um planeta mais leve. Então, ela e todos os seres estão dentro dele. E nós, os seres humanos, como somos os senhores, os que regemos a Terra, de certa forma, mandatados por Deus, então, mais do que nunca, devemos despertar e preparar o nosso organismo para ajudar até todos os outros para esta transição planetária, para ajudar aqueles que estão a dormir ainda, aqueles que ainda não acordaram, aqueles que ainda estão na era da noite. Vamos acordá-los para que juntos entremos na nova era. Então, aí temos que cuidar da nossa alimentação, como eu dizia. Vamos tentar a alimentação, cuidamos como? Vamos tentar alimentar-nos com alimentação de energia vital. Eu também fiz aqui 3 lives que falam sobre as colunas da salvação da Igreja Messiânica. E na componente da agricultura natural, falo até mais da alimentação do que da própria agricultura natural, onde eu lá explico que tipo de alimentos nós devemos comer, alimentos com energia vital. O que é energia vital? Alimentos que tenham a energia fresca. Essa coisa de comer produtos muito congelados. O produto congelado que ele tem, ele pode ter lá até as proteínas, tudo bem, pode ter lá a saciedade que você vai encontrar no alimento, mas ele não tem energia vital. Então, se a gente come um boa, a gente tira ali da machamba, e corta, e põe na panela e come, esse sim tem energia vital, porque a vital da planta, ela dura menos tempo. Então comprar e logo cozinhar e comer é melhor do que comprar congelar para dias depois comer. Isso não é bom. A carne, os peixes, até mais as carnes devíamos evitar bastante, porque as carnes, elas têm energia vital pesada. O animal, ele, quando é degolado, ele está ali, ele morre assustado e no sofrimento. E aquela energia do susto e do sofrimento também entra em nós que comemos. Ela entra em nós. Por isso que porque por ser uma energia de sofrimento e de susto, que ele não sabia que aquilo ia acontecer, e é aquilo que nos baixa a nossa energia. Nós acabamos vibrando baixo. Vibramos com muita ansiedade por causa de consumir muita carne, muitos produtos industrializados, enfim, essa outra linha então nem vou entrar. Mas vamos comer mais coisas como fruta, coisas como legumes, coisas como as verduras no geral, que têm mais energia vital. E comer de que forma? Colher e comer. Por isso que nós, os messiânicos,
temos a agricultura natural que nos ensinam a ter agricultura e a fazer, praticar a horta caseira para podermos ter sempre produtos frescos a colher e comer na hora. Os peixes, sim, porque precisamos de proteína, é o alimento um pouco mais próximo que vale a pena para aproveitarmos a proteína e diminuirmos cada vez mais carnes para trazerem-nos uma vida mais leve. Então, com isso eu vou parar por aqui. Era mesmo para trazer esse tema, de que forma é que a transição planetária nos afeta diretamente na nossa vida, né? no nosso dia a dia. Então vamos nos preparar para isso. Comendo dessa forma, vamos adoecer menos, vamos ficar mais dispostos para cumprir nossa missão e vamos ficar mais preparados para abrir a nossa glândula pineal, que é a glândula que nos permite abrir para termos contato com a espiritualidade. Muita gente não consegue ser espiritualista por quê? Porque está fechada. E como é que se fecha a pineal? Por causa dessas alimentações que eu estava aí a falar. A alimentação muito distante da realidade, daquilo que nós precisamos. E acabamos ficando muito distante também de Deus. Não sentimos o chamado que está sendo feito para nós. Obrigada, meninas. Até a próxima. Muito obrigada e fiquem bem.